Olá pessoal, nessa aula a gente vai continuar ainda abordando o assunto da máquina de Turing, tá? Verificar alguns exemplos relacionados à formação e de que maneira eu vou criar a sintaxe e a semântica da minha máquina para compor alguns problemas cotidianos, como por exemplo uma máquina de cópia, uma máquina de reconhecimento e ainda máquina de indexação, tá? Então, essas máquinas elas são comuns no dia a dia, tá? Quando você usa, por exemplo, o Ctrl+C e Ctrl+V para realizar uma cópia, ou ainda quando você tem um padrão de reconhecimento para ser realizado para uma cadeia, né? Por exemplo, numa função, quando você tem que reconhecer qual o tipo de cada parâmetro, você tem uma localização, e ainda uma máquina que apresenta indexação, é uma forma de gerenciar o conteúdo a partir de índice. Bom, então a gente sabe que uma máquina de Turing aceita uma palavra, né? Essa ideia de aceitar, ela depende muito do contexto da linguagem que eu esteja trabalhando, tá? Em princípio, vamos considerar que ela sempre aceita essa palavra. Mas a gente já viu que eu tenho linguagens em que essa máquina de Turing, ao ser desenvolvida, ela apenas reconhece, né, que são linguagens Turing reconhecíveis, mas pode recair em um loop infinito. Então, eu não posso categoricamente dizer que essa cadeia é aceita pela máquina. Bom, então, dado uma máquina MTM e uma palavra W pertencente a um alfabeto asterisco, a gente diz que esse M, essa máquina, ela aceita a cadeia, logicamente, se a sequência de configurações de M, a partir do estado inicial, ao ler essa cadeia, né, e uma cadeia vazia significando o final da fita, se ela alcança realmente o que aceita, que é o estado de aceitação. Obviamente que a gente definiu que eu tenho um estado de rejeição, e se em algum momento essa cadeia ela passa pelo estado de rejeição, a gente não tem o critério de aceitação. Bom, agora a relação que a gente precisa entender é a seguinte: essa máquina de Turing, ela para com W, né? Então, se a sequência de configurações de M, a partir de Q0, ao ler a cadeia W, chegando ao final da fita, ela alcança ou o estado de aceitação ou o estado de rejeição. Então perceba que a nossa máquina de Turing, ela em algum momento pode obrigatoriamente parar, e quando ela obrigatoriamente para, ela aceita ou rejeita uma cadeia, mas a máquina de Turing não para com W. No caso contrário, então pode ser que em algum momento, a partir do estado inicial, com a leitura de W, eu não consigo ler a cadeia completamente e nem chego num estado de aceitação ou rejeição. Então, essas são as condições que eu tenho para a minha máquina de Turing. Então, de acordo com a linguagem que a gente estabelece que tem reconhecedores, que são as máquinas de Turing, dado um MTM, a linguagem de M é L de M, W, se M aceita W, tá? Então a gente tem duas condições bem claras aqui. Uma máquina de Turing decide uma linguagem subconjunto de várias linguagens possíveis. Nós vamos dizer que essa máquina M, ela decide L sempre que M para. Tá? Então, se eu digo que uma linguagem, que o M vai parar, que a minha máquina foi projetada para sempre parar, a gente diz que eu tenho uma linguagem decidível. Tá? E eu tenho ainda uma máquina de Turing que apenas aceita, que reconhece. Entretanto, pode ser que ela não pare quando W não pertence a L. Tá? Então, a gente diz que essa máquina de Turing aceita quando L, ao ler W, ela reconhece e dizendo sim. Entretanto, quando ela não conhece, né, não reconhece, ela não tem a garantia de parada.
então eu tenho um subconjunto de outra linguagem, né? Então, a ideia de aceitação e reconhecimento, ela é bem maior do que a ideia de decisão apenas. Porque no contexto da decisão, eu tenho obrigatoriamente que a minha máquina pare, tá? Então, essas são as duas relações que a gente vai tratar daqui para frente como linguagens que estão acima na hierarquia das linguagens livres de contexto estudadas anteriormente. Então, uma delas vai ser a linguagem recursiva, e a linguagem recursiva, ela, se existe uma máquina de Turing M que decide L, então se eu quero saber se uma linguagem X qualquer, ela pertence ao conjunto das linguagens recursivas, eu tenho que implementar uma máquina de Turing que decide essa linguagem, ou seja, sempre para aceitando ou rejeitando em todas as condições de leitura da minha cadeia. Entretanto, eu tenho ainda as linguagens que são recursivamente enumeráveis. Então, uma linguagem L, subconjunto de todas as linguagens, é recursivamente enumerável se existe uma máquina de Turing N que aceita L, que reconhece L, mesmo com a garantia de que ela não irá parar. Então, essas duas linguagens vão ser fundamentais para os nossos estudos daqui para frente sobre as máquinas de Turing. Dessa forma, a nossa situação atual com relação ao estudo das linguagens e o estudo das máquinas abstratas correspondentes ao poder de computação, elas são, a gente já viu as linguagens regulares, definiu que o reconhecedor delas está relacionado aos autômatos, e a gente viu ainda propriedades e fechamento para essas linguagens, bem como as linguagens livres de contextos, com o livre de contexto com o autômato de pilha e a gramática livre de contexto, e vimos ainda algumas propriedades de fechamento para essas linguagens. Agora, a gente viu que diante do lema do bombeamento para linguagens não livres de contextos, eu consigo estabelecer uma linguagem que não pertence a esse conjunto, né, esse subconjunto. E aí a gente começa a destrinchar melhor. Olha, será que essa linguagem 0n, 1n, 2n para o n maior ou igual a 0, ela pode ser representada por uma máquina de Turing? Sim, eu consigo criar uma máquina de Turing que reconhece essa linguagem. Além desse reconhecimento, ele decide essa linguagem? Essa máquina decide? Em que sentido? Ela sempre para com a execução? Ou afirmando o aceite, ou negando, né, dando o rejeite. Se isso for verdade, eu estou diante das linguagens recursivas, ou ainda linguagens decidíveis, tá? E aí a gente vai ver que algumas propriedades são fechadas para elas, como a complementação, a união e a interseção, para entender melhor como elas funcionam. E ainda, por fim, eu tenho um conjunto de linguagens que a gente viu, que são as linguagens recursivamente enumeráveis. Nesse caso, nós temos uma linguagem que a máquina de Turing ela aceita. Tudo bem, mas eu não tenho uma garantia de que se ela rejeita, se ela não aceita, né, ela vai rejeitar ou vai entrar em loop. Então, quando eu caio no conjunto de uma máquina de Turing que tem essa característica, eu estou diante de uma linguagem que tem um poder computacional maior e essa linguagem é conhecida como recursivamente enumerável. Ok? Então, a gente vai agora trabalhar algumas propriedades de fechamento, bem como um exemplo para afirmar que uma máquina realmente decide uma linguagem. E aí a gente fecha, né? Se a gente puder considerar esse subgrupo que a gente está estudando agora, em o que seria uma linguagem decidível, né? Que é uma linguagem que pertence ao conjunto das linguagens recursivas, né? E o que não é decidível, o que é indecidível, que seria o conjunto lá do restante das linguagens que não são decidíveis, tá? Então, dentro do contexto da decidibilidade, a gente tem uma máquina de Turing que aceita e para, que reconhece uma cadeia, que lê uma cadeia, perdão, e para aceitando ou rejeitando. Na grande parte dos nossos algoritmos, o que a gente quer é estabelecer um código em que ele vai parar e vai informar qual é efetivamente a solução encontrada.
Mas há alguns casos que também são computáveis, que eu posso fazer um algoritmo para ele. Entretanto, se eu consigo chegar lá no aceite da linguagem, ele retorna ok. E se eu não consigo chegar nesse aceite de reconhecimento da linguagem, eu não tenho a garantia se o meu algoritmo vai parar ou se ele vai rejeitar. Tá? Então agora a gente vai trabalhar na ideia de duas linguagens, dois conjuntos de linguagens, que são linguagens decidíveis, que são mais diretas no que eu quero fazer para soluções, e linguagens indecidíveis, ou seja, problemas que podem ser resolvidos ou não. Neste contexto, vamos tomar como exemplo e, de certa forma, apresentar o poder computacional das máquinas de Turing, tá? Considerando que eu quero construir agora uma máquina que exiba o seguinte resultado, né? Em outras palavras, eu quero, dado uma string hashtag WU na fita, vamos considerar aqui que o alfabeto de W é somente 0 e 1, tá? Então, só cadeias binárias e um vazio na fita. Eu quero fazer uma cópia desse valor de W, terminando sempre a minha configuração com o hashtag de W, mais o hashtag de W e um U, chegando a um estado de aceitação na minha máquina. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente deve pensar, tá? Isso é uma forma de resolução, assim como o desenvolvimento de algoritmo, a gente pode ter diversas variações de códigos para resolver um certo problema. Então, aqui a primeira ideia que eu tenho em mente é considerar um estado inicial. Tá? Nesse estado inicial, eu vou preparar a fita para realizar a cópia. Como que seria essa preparação? A preparação seria chegar até o último elemento e trocar esse último elemento por hashtag, né? A gente sabe que aqui, para todos os restantes dos elementos da nossa fita, a gente tem o símbolo U, que é símbolo branco. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, o primeiro elemento, como é o reconhecimento de uma cadeia, vai ser o hashtag, e eu vou deixar o próprio hashtag e levo o cursor para a direita. No estado Q1, eu estou agora diante do primeiro caractere da minha cadeia W. Então, o que eu quero nesse primeiro ponto é preparar a minha fita. Então, vou fazer o seguinte, olha, não interessa o que eu leio. Se for 0, eu deixo 0 e vou para a direita. Se for 1, eu deixo 1 e vou para a direita. Até que eu vou encontrar um elemento vazio, né? Um elemento vazio da minha fita. E aí, quando eu encontrar esse elemento vazio da minha fita, eu vou trocar por hashtag e vou voltar para a esquerda, tá? Vou voltar a fita para a esquerda. Então, até agora o que eu fiz foi verifico se é hashtag, vejo, não me preocupo com nenhum elemento da minha cadeia e preparo a fita para realizar a cópia. Esse é o primeiro ponto. Em Q2, eu já tenho a preparação da minha fita. Então, se a gente considerar, para eu chegar no estado Q2 desse exemplo, eu teria 0, 1, 1 e hashtag U. E no estado Q2, eu estaria nesse elemento aqui, né? Seria em Q2. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar até o primeiro elemento da fita, que é o meu hashtag. Então, estando em Q2, não interessa o que eu vou ler. Se for 0, eu deixo 0, vou para a esquerda. Se for 1, eu deixo 1, vou para a esquerda. E quando eu encontrar o meu hashtag, né? Quando eu encontrar um hashtag aqui, eu deixo o hashtag e vou para a direita. Então, perceba que no estado Q3, eu estou no primeiro elemento da minha fita e agora ela já está preparada para receber a cópia. Então, o que eu vou fazer aqui, tá? Vamos pensar o seguinte, olha. O primeiro elemento, se for um 0, eu vou marcar dizendo que eu já verifiquei esse elemento e vou para a direita. Eu vou marcar com um X e vou para a direita. Não interessa mais o que vai acontecer, eu só quero fazer a cópia desse elemento. Então,
não importa se eu vou ler 0, eu deixo 0, vou para a direita. Não importa se eu vou ler 1, eu deixo 1, vou para a direita. E quando eu chegar no símbolo hashtag, é o sinal que eu vou começar a fazer a cópia. Então, eu deixo o hashtag e vou para a direita. Tá? Então, eu estou no estado Q5 agora. O estado Q5, eu vou realizar a cópia do elemento 0. Então, o que eu faço? Eu deixo o próprio 0, onde tem U, que é o próximo elemento, né? O próximo elemento é U, tá? Perceba que no estado 5 a gente vai ver que depois não interessa o que tem nele, mas já já a gente faz essa atualização. Então, eu estou no U branco, já com o hashtag, e aí eu vou trocar esse U pelo elemento que eu acabei de ler, que foi o 0. E aí depois eu volto para a esquerda. E aí eu chego num estado Q6. Tá? Esse meu estado Q6 significa dizer que eu fiz a cópia do caractere que eu acabei de ler, né? Então, o que eu vou fazer agora é voltar o meu cursor. Onde tiver 0, eu deixo 0, vou para a esquerda. Onde tiver 1, eu deixo 1, vou para a esquerda. E onde tiver hashtag, eu deixo o hashtag e vou para a esquerda. O problema é que vai chegar em um ponto em que eu vou ler o meu X. E aí, quando eu chegar nesse X, é sinal que eu já fiz a leitura do caractere. Então, ao ler o X, né? Ao ler esse meu X, eu vou trocar pelo símbolo 0 e vou para a direita. Tá? E aí, ao fazer essa verificação, eu já posso voltar para o estado Q3. Tá? Bom, se eu tivesse agora, considerando que o meu alfabeto de E fosse somente o 0, vamos ver se esse autômato aqui inicialmente, ou essa máquina de Turing inicialmente, lógico que eu não tenho rejeição nem aceitação, mas vamos ver como seria o comportamento dela para esse exemplo, tá? Vamos considerar o seguinte, vamos considerar hashtag, vamos considerar 0, 0 e o U, tá? Essa seria a entrada inicial da minha máquina. Então, ao ler o hashtag inicial, ele deixa a hashtag, vai para a direita, vem para o estado 1. Ao ler o 0, ele vai para a direita, até que ele chega no U, e aí o que ele faz? Ele troca esse U, né? Vamos lá, ele apaga esse U e substitui por a hashtag. Então, até esse momento, eu preparei minha fita para realizar a cópia. Em Q2, eu volto, né? Eu estou aqui em Q0, em Q2 eu estou lendo o 0, volto, permaneço em Q2, até que eu encontro o hashtag e vou para a direita, deixo o hashtag, vou para a direita e chego em Q3. Ao chegar em Q3, o que acontece? Eu troco o 0 por X. Troquei o 0 por X e vou para a direita. E aí eu não me preocupo mais com o 0, não me preocupo mais com nenhum elemento, né, no caso 0, e aí eu vou para a hashtag e vou para a direita. Na hora em que eu for para a direita, eu tenho um símbolo vazio aqui, né, de branco. O que acontece? Ao ler branco, eu troco esse branco por 0. E faço o quê? Vou para a esquerda. No estado Q6, eu desconsidero, vou para a esquerda. Ao ler o 0, eu vou para a esquerda até que eu encontro o X, que foi o elemento que eu marquei para fazer a cópia. Depois que eu encontrar esse X que marquei a cópia, o que eu faço? Eu troco o X por 0 novamente. Troco o X por 0 novamente. E vou para a direita. Então, eu estou aqui no estado Q3. O que acontece agora em Q3? O Q3, ao ler 0, ele troca por X. Então, eu vou aqui, troco por X.
troco por x e vou para a direita. Ao ler 0 lá no... vou para a direita, ao ler hashtag, né, também eu vou para a direita, né? Ao ler 0, esse é o detalhe que a gente precisa atualizar, né? Não interessa o que eu vou ler aqui. Ao ler 0, eu deixo o 0, vou para a direita. E ao ler 1, né? Obviamente, considerando o alfabeto com 0 e 1, eu vou para a direita. Então, chego aqui, eu vou encontrar o branco. Ao encontrar o branco, o que a gente faz? Troca esse branco por 0. E vai para Q6. E aí, Q6, como eu estou indo para a esquerda, eu desconsidero o 0, vou para a esquerda, desconsidero o hashtag, até que eu encontro o meu X. Esse X, obviamente, eu vou trocar para formatar a cadeia inicial, né? Então, ele volta a ser 0. E aí, vou para a direita até que eu chegue em hashtag. Quando eu chegar em hashtag, é um sinal que eu já fiz a cópia de toda a minha cadeia. Então, o que eu faço? Eu levo ao ler hashtag, eu deixo o hashtag e vou para a direita, tá? Como ele quer chegar no estado de aceitação com essa característica, eu vou levá-lo para um estado Q7. Depois, ao ler 0, eu deixo 0, vou para a direita. Ao ler 1, eu deixo 1, vou para a direita, né? Até que eu vou encontrar um símbolo U no final, que é um branco. E esse U, eu deixo o próprio U, vou para a direita e levo para o estado de aceitação. Tá? Essa máquina, ela vai funcionar perfeitamente para um alfabeto que só tem o símbolo 0. Eu quero deixar agora para vocês como exercício que vocês façam a construção para um alfabeto 01. Logicamente que a gente vai ter uma diferenciação aqui no nosso Q3, né? Que é um detalhe que eu vou ter que criar agora quando eu escolher um caminho em que eu leio o 1, eu vou marcar com um certo Y, né? Pode ser, uma forma de que já fez a leitura, vou para a direita e aí eu continuo com os estados até que eu volto para esse Q3 para checar. Tá? Essa é a aceitação. Qual seria a ideia relacionada à rejeição? Para a rejeição, a gente deve considerar aqui, por exemplo, na cadeia de entrada, né? Na minha cadeia de entrada, se eu tenho ou 0, eu marco o 0, vou para a direita, ou 1, eu deixo 1, vou para a direita, e aí eu já rejeito, né? Porque a minha cadeia de entrada tem que ter o hashtag inicialmente. É um padrão da string que eu quero. Esse critério é de definição de um padrão inicial, né, de configuração da nossa string. Mas eu quero deixar também aqui como atividade que vocês verifiquem quais são as outras formas que eu vou levar à rejeição, né? Porque a aceitação, ela está tratada. Então, vocês podem até fazer para um único símbolo aqui do alfabeto, considerando apenas o 0, para fazer a cópia, né? A ideia vai ser semelhante. Entretanto, a gente vai ter só a complexidade alterada para quando eu tiver muitos símbolos do meu alfabeto, né? Mas, basicamente, é essa a ideia que a gente tem para uma máquina de Turing que realiza uma função, né? Ela recebe como entrada uma cadeia W e faz a cópia dessa cadeia para a minha fita de retorno. Bom, então para finalizar, a gente vai colocar um contexto de quais situações a gente está inserido com relação à linguagem. Tá? Então vamos considerar esse pequeno exemplo. Né? A linguagem A, tal que L de A é igual a 0 elevado a 2 elevado a N, né? Tal que o N é maior ou igual a 0 é uma linguagem decidível. Né? Então, o que é que essa linguagem diz? Né? Essa linguagem, ela tem a ideia de que eu tenho todas as cadeias do alfabeto 0, né? do elemento 0, de zeros,
que tem, né, o comprimento, cujo comprimento é uma potência de 2, tá? Então, a minha pergunta é, a linguagem que tem todas as cadeias de zeros, cujo comprimento é uma potência de 2, ela é decidível? O que quer dizer que uma linguagem é decidível? Significa dizer que eu posso encontrar uma máquina de Turing que decide a linguagem A, né? Quando eu falo decidir, eu tenho a informação de que essa máquina, ela sempre para ou rejeitando, ou aceitando, ou rejeitando uma cadeia W qualquer. Então ela sempre para e vai dizer, olha, aceitei. Ou, não, está rejeitado uma cadeia W qualquer. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso montar essa máquina MT. Então, para montar essa máquina MT, a gente pode pensar na seguinte justificativa. Vamos considerar aqui um estado inicial Q1, tá? Esse estado inicial Q1, eu vou pensar logo o seguinte, olha, se o símbolo que eu leio da cadeia for vazio, né, é porque eu deixo vazio lá, tá? Deixo vazio na fita, vou para a direita e eu já sei que não é aceitação, né? É rejeição, porque a cadeia vazia não é uma potência diante da cadeia zeros, né? Não vai ser de n, porque se o n for igual a 0, eu tenho pelo menos um zero. Se o n for igual a 1, eu tenho 2, e aí sucessivamente a partir dessa ideia de potência. Se eu tiver algum elemento da fita, qualquer, que eu for utilizar, um X ou um Y, algum marcador, vamos considerar aqui que eu vou precisar de um marcador futuramente, que é para entender quantos elementos eu tenho para fazer a contagem. Então, se eu tiver um X, eu deixo esse próprio X, vou para a direita e também rejeito. Não vai fazer sentido. Eu preciso ter pelo menos um zero. E aí, se eu tenho um zero, eu vou marcar esse zero, né? Considerar esse zero, e já vou marcar branco na minha fita. Vou dizer que vou lá, li esse zero e vou eliminar da minha fita, como uma forma de leitura. E vou para a direita. Aí eu chego num estado Q2. O que acontece nesse estado Q2? No estado Q2 eu vou pensar o seguinte, olha, se eu for ler algum marcador da fita, eu não estou preocupado. Eu deixo esse marcador e vou para a direita. Mas se eu leio um vazio, né, eu deixo o próprio vazio, vou para a direita e aí eu já aceito. Porque eu tenho um caso base, né? Que é apenas um zero, e aí eu já aceito esse elemento da minha fita. Bom, então, até então eu só fiz a leitura de 1, se eu tenho algum marcador, eu não preciso fazer nada, mas aí a partir de então, cada zero que eu for lendo, tá? Eu vou considerar um critério de marcação para dizer que eu fiz a leitura desse zero, já que depois do caso base, eu tenho que ler zeros de acordo com a potência de 2. Então, se eu leio 0, eu vou marcar com X e vou para a direita. Tá? Logo em seguida, eu vou chegar num estado Q3. E aí, se eu já fiz essa marcação, não interessa qual marcador eu fiz até lá. Eu tenho só que validar se essa marcação é um comprimento de D. Tá? Então, o que acontece? Na hora em que eu faço essa marcação, em que o X vai levando e desconsiderando, em que a minha fita vai desconsiderando esse X, eu posso encontrar lá na minha fita o meu branco, que eu cheguei no final, e aí eu volto para validar o restante das cadeias. Tá? Depois que eu validar, eu vou chegar no estado aqui que eu estou chamando de Q5, tá? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor só essa parte.
gente já sabe que eu vou decidir, né? Sempre parar. Nesse Q5, nesse estado que eu estou fazendo a validação da volta agora dos elementos, eu não me importo nem com o marcador, nem com os elementos. Se eu tiver 0, eu deixo 0, vou para a esquerda. E se eu tiver x, eu deixo x, vou para a esquerda. Então, eu não me importo com o que está acontecendo aqui, até que eu vou encontrar um branco, que é o primeiro elemento que eu já fiz a marcação. Quando eu encontrar um branco, eu volto para esse estado, né? E deixo o próprio branco levando a fita para a direita. Tá? Eu cheguei em Q2. Logo que eu estou em Q2, eu posso ficar fazendo essa validação, mas lá em Q3, quando eu fizer a marcação do próximo zero, eu vou levar o próprio zero e levando para a direita, para checar a potência dos meus elementos da cadeia. Vou chegar no estado Q4. Nesse estado Q4, não interessa quem já foi marcado. Tá? Vou para a direita. E, finalmente, eu posso voltar, já que eu estou indo para a direita, se eu encontrar um zero que eu vou deixar em x também para ir para a direita. Eu vou marcar esse zero nessa ideia de potência aqui, né? Para cada 2 zeros que eu vou encontrar. Finalmente, se eu estiver no estado Q4 com o x, que não vai me importar na marcação, mas se eu chegar no meu vazio, eu tenho que rejeitar porque eu não consegui fazer a potência de 2. Tá? Então, se eu chegar aqui, eu vou levar para a direita e aí eu chego na minha rejeição. Bom, eu acho que dessa forma a gente já consegue tratar bem a ideia da decidibilidade. E eu sei que essa máquina sempre vai parar com aceitação ou rejeição. Mas vamos tomar como exemplo a seguinte cadeia, tá? Vamos pegar aqui uma fita de entrada com cadeia W e vamos considerar, por exemplo, 0, 0, 0. Tá? O que acontece? No estado inicial, ao ler o 0, eu vou trocar esse elemento por U, tá? E vou para a direita. Ao chegar no segundo elemento, eu encontro o 0, marco com X, vou para a direita. Ao chegar aqui no 0, eu deixo o próprio 0, vou para a direita. E ao chegar no U, eu já implico em rejeição, né? Então, quando chegar no U aqui, eu vou em rejeição. Então, aqui eu já sei que ele rejeita. Agora vamos pegar um W para finalizar, que tem as características de aceitação. Então, qual é a ideia aqui? 0, 0, 0, 0, U. Tá? Então, no estado inicial, eu vou lá e já marco o caso base, né? Transformo em U. Chegando em Q2, eu marco o X. E agora eu vou checar se eu consigo encontrar mais uma potência, que é através do Q3. Usando o 0, eu deixo o 0, vou para a direita. E aí, se eu encontrar mais um 0, é sinal que eu reconheci o padrão da potência. Então, eu pego esse 0 e transformo em x. Tá? E aí, eu vou para a direita. Chegando em U, eu vou para a esquerda, estou em x. E aí, não me interessa mais x ou 0. Eu volto até encontrar o primeiro U. Encontrei o primeiro U. Eu verifico se eu tenho x, vou para a direita, estou em estado Q2. Logo em seguida, eu chego no 0 e troco esse 0, né, x, esse 0, eu troco por outro x. Né? E a nossa fita está assim agora. Então, eu estou aqui, troquei o 0 por x, vou para a direita. Então, estou aqui, verifico se tem um x, vou para a direita. Encontro o U, vou para a esquerda, não me importo com x nenhum, nem me importo com 0, até que eu chego no estado Q2 com o U, vou para a direita e aceito. E aí eu consigo aceitar a minha cadeia para esse problema. Perceba que a minha linguagem sempre vai cair, ou a minha cadeia sempre cai ou em estado de rejeição ou em estado de aceitação. E em nenhum momento eu consigo ter uma característica de que entrar aí num loop.
Tá? Então a minha linguagem é decidível porque eu consigo montar uma máquina de Turing que reconhece e, além disso, ela decide. Ela sempre para aceitando ou rejeitando a minha cadeia de análise para a linguagem em questão.